Graça e paz, minhas irmãs. Vamos ler então Mateus 6, a partir do 19. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e o ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai os tesouros no céu, onde nem a traça nem o ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque há ou de odiar um e amar o outro, ou de se dedicar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que estas? Aleluia. Glória a Deus. Então, partindo desse princípio, quando a gente anda ansioso, a gente está escolhendo servir a outro Deus, que não é o nosso Deus. É Mamon, é a doença, é qual seja o problema que esteja preocupando a nossa vida. Você percebe que quando você é ansioso ou está ansioso por alguma coisa, você está dividida. E uma mente dividida, ela não produz fé, ela não vai para lugar nenhum. Porque a fé, ela é o quê? A certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. Então, vamos dizer aqui rasgado. A ansiedade não é somente falta de fé, porque às vezes a gente ouve muito falar, não, ansiedade é falta de fé. Mas a ansiedade é fé depositada no problema. É a sua fé depositada nas circunstâncias, é a sua fé depositada na tempestade e não em Deus. Então, nós conhecemos o nosso Deus através da palavra dele, nós podemos ver a natureza dele. Há alguém que foi desamparado pelo Senhor quando creu? Se a gente for olhar o livro de Hebreus 11, a gente vai ver ali os heróis da fé. Todos creram contra as circunstâncias. Porque se fosse para crer no que a gente está vendo, não seria fé. Então hoje a gente precisa falar o básico. Porque o evangelho está sendo destoado e as coisas estão sendo mascaradas. Os sentimentos estão sendo muito valorizados. Porque ansiedade, depressão, e vai para o médico, não sei o quê. Gente, não estou menosprezando as doenças aqui. Mas eu estou dizendo que o nosso Deus, ele é mais poderoso do que qualquer patologia, tanto física quanto espiritual. O nosso Deus é aquele que cura qualquer ferida. E ele não vai querer que a gente tenha uma vida de ansiedade, uma vida vazia. Isso significa que você não vai ter ansiedade? Não. Vamos voltar à palavra. Não andeis. O que é andar? Andar é você sair de um lugar, caminhar até outro lugar e você está andando. Então, isso significa não fique ansioso? Não. Isso significa não carregue a ansiedade ao longo dos seus dias, ao longo da sua vida, ao longo. Tem gente que vive, então, o tempo todo ansioso. Dá uma coisa errada, tá desesperado. E esse desespero fala com algum, fala com outro, passa para alguém, vai trazendo aflição para a vida de todo mundo que está ao redor. E diz que crê em Deus. Não, então eu quero te dizer, se você anda ansioso, anda, caminha, vive, você não conhece a Deus, você não crê em Deus. Porque não podemos servir a dois senhores. Sou eu que estou dizendo isso, não é a palavra do Senhor. Mas a gente ouve a palavra, mas não pratica a palavra. E eu tô vendo isso em minha vida várias vezes. Meu Deus, olha como eu prego isso, olha como eu falo disso para a pessoa, mas quando eu tô passando, será que eu tenho aplicado essa palavra na minha vida? Porque isso aqui, gente, às vezes a gente acha que a Bíblia é só um livro. Porque às vezes a gente lê a Bíblia como uma consulta. Vou ver aqui. Mas não é um livro de consulta. A Bíblia é um livro que fala sobre nossa vida, sobre nós. Então, essa mensagem aqui é sobre nós. O Senhor, o nosso Deus, é aquele que tem autoridade sobre a nossa vida, aquele que nos formou.
está falando conosco. Não ande ansioso. Não ande ansioso. Porque você tem um pai que cuida de você. Você não acha que você tem mais valor do que as aves do céu? E aí eu comprei a minha Bíblia, gente. Olha que coisa linda. Ela vem com essa. Ai, eu acho que não vai dar pra ver. Ela vem com essa mensagem. Ai, peraí. Deixa eu virar aqui a câmera. Ah, não tá aparecendo. Enfim, vem com a mensagem. Ah, não dá pra aparecer não por causa desse fundo, gente. É olhar para as aves do céu. E a capa dela é cheia de aves. E o que é que eu tô fazendo? Toda vez que eu tô ansiosa, eu abro a porta aqui do meu quintal. Agora aparece um monte de pássaro no meu quintal. Eu olho pro céu. E eu olho para as aves. E eu falo, o Senhor tá cuidando disso. O Senhor está cuidando dos meus dias. O Senhor está cuidando da minha vida. Está acontecendo, mas está debaixo da tua mão. Está acontecendo, mas vai passar. E a gente começa a pregar para nós, a gente começa a ler essa palavra. Eu tenho um valor. Deus está me enxergando. Deus está me vendo. O meu pai, ele não quer que eu sofra. O meu pai, ele está cuidando. Isso aqui tem um propósito. Então, a gente precisa fazer escolhas. Às vezes a gente entrega tudo para Deus. Mas até o que a gente precisa fazer, a gente entrega para Deus. Deus não vai fazer o que a gente precisa fazer. Ah, Deus, tira a ansiedade. Aí daqui a pouco vai lá forçar o problema. Aí daqui a pouco vai lá falar do problema o tempo todo com os outros. Como é que Deus vai tirar algo que você não quer soltar? Como é que Deus vai chegar e vai falar assim, ah, eu vou tirar? Não, você que tem que entregar a sua ansiedade. É você que precisa crer. É você que precisa crer, mulher. Mulher de Deus. Você é filha do Deus Todo-Poderoso. Então a gente precisa realmente escolher quem é que a gente está servindo e começar a se analisar no nosso comportamento durante o nosso dia. Aconteceu uma situação, posso resolver? Não. Quem é que pode resolver? Deus. Vou levar para quem? Vou levar para Ele. Vou ver ali. Eu tenho certeza, minha irmã, que Deus não vai te desamparar. Porque quando eu estava no distante do Senhor, com a vida toda errada, eu abri a Bíblia e Deus falou para mim: eu cuido de você. Eu falei: como é que isso vai entrar na minha cabeça? Deus cuida de mim, eu nem vou para a igreja, eu nem creio, eu nem oro. Como é que Deus está cuidando de mim? Então você acha que se Deus estava cuidando de mim no momento que eu só pecava, como é que Ele não está cuidando de você, que é filha dele, que é serva dele? Como é que Ele não está cuidando de você, que está lá todos os dias, aos pés dele? Minha irmã, em nome de Jesus, tire os senhores, os ídolos do seu coração. Outro dia eu postei, tem gente que está idolatrando as feridas emocionais. Ah, porque eu fui muito magoada. Ah, porque minha mãe me abandonou. Ah, porque eu fui rejeitada. Ah, porque eu fui abandonada pelo meu marido. E aí vive amargurada. Aí vive nessa idolatria, só fala disso. A boca só sai isso, a mente só pensa nisso. O que é que você tem idolatrado na sua mente? Hoje o Senhor fala no meu coração sobre isso. O que é que ocupa os nossos pensamentos? Porque se a gente for olhar em Filipenses 4, tá lá. Que esteja na sua cabeça tudo que é puro, tudo que é agradável a Deus, tudo que é bom. E aí a gente para, olha para nossa cabeça, ah, meu Deus, o que é que tá acontecendo? Ah, hoje eu tenho um trabalho, ah, eu tenho um evento no meu trabalho, será que vai ter cliente? Será que eu vou ganhar dinheiro? Meu Deus, será que vai ter gente? Gente, eu tenho que pagar essa conta. Meu Deus, eu tenho que boleto. Isso aqui. Onde é que Deus está nessa bagunça? Onde é que Deus está nessa bagunça? Porque se ele não é o primeiro na sua mente, ele não vai ter nenhum outro espaço. Porque ele vai. Sua mente vai estar lá, ó, cheia de coisa. Tem gente que já acorda com a notícia: meu Deus, estragou meu dia. A notícia é seu ídolo. Porque se a notícia ruim estragou seu dia, a sua vida está baseada nas circunstâncias, não está baseada em Deus, não está baseada na palavra do Senhor. Então o Senhor nos convida nessa manhã a andar contra as circunstâncias, a crer contra a esperança. Porque se você vê, você não precisa de fé. Se a gente sabe o que vai acontecer amanhã, a gente não precisa de fé. Então a fé é justamente porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 10 minutos. A fé é justamente porque a gente crê que Deus está cuidando de nós. Se você crê que você não vai morrer daqui a pouco, porque Deus está cuidando de você, por que você não crê que Deus vai resolver o seu problema? Ou você pode morrer e deixar o problema aí. Então, a fé é parcial. Eu creio que Deus está cuidando da minha vida, porque amanhã eu vou estar viva.
Eu tenho um problema daqui a um mês, que eu tenho que ir amanhã. A minha irmã que falou aí que tem uma audiência. A audiência é amanhã. Você crê que amanhã você vai estar viva para ir para audiência? Parabéns. Porque a gente precisa crer no mundo de hoje. Qualquer momento a gente pode estar infartando e morrendo em casa. Então, se você crê que você está viva, por que você não crê que Deus vai prover? Porque você não crê que Ele está sobre tudo que vai acontecer, independente. Vai ser bom, vai ser ruim. Eu creio em um Deus que vai usar a meu favor. Eu creio num Deus que é justo, eu creio num Deus que é perfeito, eu creio num Deus que é vivo. Aleluia! Aleluia! Eu trabalho com pessoas que não creem em Deus, eu convivo com pessoas que têm medo o tempo todo, que têm ansiedade o tempo todo, que tudo está desesperado. Mas eu tô ali. Esse desespero não chegou no meu coração. Por que não chegou? Porque eu creio em Deus. Porque eu falei com Ele de manhã quando eu acordei. Porque eu entreguei as minhas ansiedades ao Senhor. E aqui, essa mesa eu sento aqui de manhã todos os dias. E eu sinto de um jeito e saio de outro. Eu sinto triste, abatida, amargurada, mas eu levanto feliz, eu levanto regozijada. Hoje eu sentei nessa mesa e eu estava orando pela minha família, eu estava orando pela minha avó. Minha avó passa por muitas dificuldades hoje, porque os filhos dela não são convertidos, ninguém respeita ela. Como eu falei, eu vim de uma família disfuncional, onde já puxaram facão para matar minha avó, onde eu acompanhei diversas brigas dentro da minha casa. E hoje eu comecei a orar pela minha avó, falei, oh Deus, ajuda minha avó. E ela me ligou na hora que eu estava orando, e ela começou a chorar. E ela falou assim, ô minha filha, eu estava vendo seu vídeo aqui cantando. Eu agradeço tanto a Deus pela sua vida. Quantas vezes minha avó me via com palmo de short e falava: Filha, volte para o Senhor. Tá andando com essa roupa, né, Jéssica? Essa roupa não é para você. Essa roupa não é para você. Mas o Senhor foi tão bom que ele permitiu, né? Que pelo menos ainda minha tia já se converteu. Eu voltei para o Senhor. E minha avó fala todos os dias que a alegria da vida dela sou eu. Porque eu sou a neta, eu fui a primeira neta dela, ela me criou. E quando ela tá triste, né, amargurada, tá lá sofrendo com os filhos humilhando ela lembra de mim. E ela começou a chorar hoje, eu orei pela vida dela. Ela agradeceu a mim, ao Senhor, né, pela essa oração. Mas como Deus é maravilhoso, e hoje eu falei, amanhã foi só de choro, porque ele me mostrou que ele proveu no momento que tava tudo difícil. E eu nem estava na presença dele. Como é que ele não vai prover hoje? Em que eu dependo dele. Como é que ele não vai prover hoje se ele é o primeiro pensamento da minha cabeça quando eu acordo? Como é que ele não vai prover hoje se eu sento aqui nessa mesa? Falo, Deus, eu não sei nem o que é que eu vou falar hoje. Mas ele falou, eu já te conheço. Eu sei o que está no seu coração. Então, minhas irmãs, se você ainda não conhece o Senhor, procure intimidade com ele. Porque a gente confia em quem a gente anda. Se você anda ansioso, você confia na sua ansiedade, você confia nos seus problemas. Mas se você anda com Deus, você confia nele. Você sabe que ele não vai te desamparar. Lázaro estava morto 4 dias. Aleluia! E Jesus era o melhor amigo dele. Isso é para mostrar que quando você tem intimidade, você tem uma capacidade maior de espera que outras pessoas não têm. As outras pessoas foram curadas imediatamente. Mas o amigo de Jesus esperou 4 dias. Aleluia! Não importa quantos dias você vai esperar, se você é amiga do Senhor, você sabe que Ele vem. Você sabe que Ele chega. E às vezes eu falo, Senhor, nas coisas que eu tô ansiosa. Por exemplo, é muito pessoal isso, né? Mas meu marido não é convertido. E vira e mexe, a gente olha as famílias, a gente vê as pessoas e a gente fala, meu Deus, quando é que a minha hora vai chegar? E aí outro dia eu fiz uma oração pro Senhor. E aí eu falei, Deus, quer saber de uma coisa? Eu quero dizer ao Senhor que eu vou te louvar, eu vou te buscar, eu vou te adorar. Se o Senhor converter o meu marido hoje ou daqui a 50 anos, não importa mais. Porque o Senhor é o meu marido, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu Pai. E eu falo isso. Mas outro dia eu já tava me arrependendo dessa oração.
Porque tava uma situação tão difícil na minha casa, mas o Senhor me lembrou. Você lembra o que você falou? Eu lembro. Porque naquele dia eu era suficiente, hoje eu não sou. Então a gente precisa entender qual é o lugar que Deus tem estado na nossa vida, meus irmãos. Para finalizar, qual é o lugar que ele tem estado? Eu vou ler aqui também o Salmos 46, que hoje foi tão lindo para finalizar essa palavra. O título desse salmo da minha Bíblia tá muito lindo. Tá assim: A fé perfeita em Deus. Aleluia. Deus nos chama para uma fé perfeita, para uma fé íntegra, para uma fé pura, genuína. Aleluia. E eu falei que minha avó me ligou, minha avó é uma mulher de fé. Assim, ela tem vários problemas, como todas nós, né? Mas eu falo assim, ela é analfabeta, ela não sabe ler, então ela não lê a Bíblia. Se você não lê a Bíblia, você também não tem muita forma para praticar a palavra, né? Então tem algumas coisas que não dá para ela praticar, mas ela tem muita fé. E aí um dia ela teve uma hemorragia, tipo assim, uma varizes dela estourou. E minha avó sozinha em casa, com 73 anos, colocou o dedo na hemorragia e orou. E falou: Meu pai, me cura, me ajuda, me toca, o sangue parou. Depois ela ficou tranquila. A gente teve que fazer uma reunião para dizer para minha avó que ela precisava ir para o médico. Mas minha avó sempre foi assim, uma mulher de fé. E a gente se assusta hoje em dia quando a gente vê pessoas que têm fé. Porque a gente senta na roda de crente e tá vendo reclamação, e tá vendo murmuração, e tá vendo, ai, tá tão difícil. E aí, irmã, como é que tá? Ah, minha filha, é uma luta, não tô aguentando mais. Ah, minha irmã, a luta é maior do que Deus. Nós fomos criados para ser testemunhas de Deus. Não é testemunha de problema, não. É testemunha de poder, é testemunha de milagre, é testemunha de manifestação. Ah, minha irmã, por que você não escolhe dizer, tá difícil, mas hoje eu falei com o Senhor. Mas hoje eu senti a presença de Deus. Tá difícil, mas hoje Jesus tirou o fardo das minhas costas. Tá difícil, mas hoje Deus me deu uma palavra. Ele disse que é para eu ficar firme, porque Ele está comigo. E a gente usa a nossa boca para falar da fé que nós temos em Deus. E não para resumir a nossa circunstância. Ah, olha, lá vai a crente, olha como a vida dela está acabada. Graças a Deus, porque o Senhor me escolheu e me deu essa única oportunidade de glorificar Ele na tristeza, de glorificar Ele no luto, de glorificar Ele na morte, de glorificar Ele na cadeia. Obrigada, Senhor. Mas quando eu morrer e for para a glória, aleluia, não haverá choro, não haverá lágrimas, não haverá ranger de dentes, não haverá boletos para pagar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E para finalizar, Salmos 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Aleluia, Senhor. Receba essa palavra. Ainda que haja agora, no meio do contexto que eu estava uma pandemia, ainda que fechem as portas, ainda que haja um cenário de morte, há um rio, o Senhor nos lembra nessa manhã, cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela e ela não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Aleluia, glória a Deus. Eu sei que nós todas temos alguma coisa que angustia nosso coração. Todas temos uma angústia, mas eu quero te convidar a declarar essa palavra. Minha irmã, Deus ajudará ao romper da manhã. Porque pode passar céus e terras, pode se abalar tudo aqui. E tudo que é abalável vai ser abalável. Mas a gente tem um Deus que é inabalável. A gente tem um Deus que Ele está lá. Se a gente está chorando, Ele continua lá no trono. Se a gente está feliz, Ele continua lá no trono. E é um rio que sai desse trono que alegra a nossa alma. Não é um dinheiro, não é um diagnóstico, não é uma cura. Não é isso que alegra a nossa alma, gente. Isso pode alegrar a nossa alma, mas o que alegra a nossa alma é Deus e o rio que sai do trono da graça, a fonte de água viva, o Espírito Santo de Deus. É Ele que nos consola. Mais uma coisa, esse final de semana eu passei por uma situação. Falei com o Senhor, mas sabe quando você quer um consolo de alguém? Aí eu fui procurar um consolo em alguém. Deus fez questão de me mostrar.
que não era para ninguém me consolar, porque Ele é o meu consolador. Eu ouvi o Senhor falando comigo. E quando eu cheguei lá, sabe quando parece que você tá falando inglês? Você fala uma coisa e todo mundo entende outra? Aí Deus falou assim, tá vendo? Eu sou seu consolador. Então, eu quero dizer aqui para vocês também, minhas irmãs, que estão procurando consolo em pessoas aí, você vai desabafar e você sai mais triste. Você vai desabafar e você sai mais preocupada. Procure o consolo na palavra do Senhor. Procure refúgio nele, nele, somente nele. Vá para ele, vá para os pés dele. Ah, não consigo orar, fica gemendo. Ah, eu não consigo falar nada, fica sentada aqui, puxa uma cadeira e fala: Deus, senta aqui. Ah, Deus, tá difícil. É com ele que você tem que falar que tá difícil. É com ele que você tem que dizer o que é que tá passando na sua vida. Pare de falar com quem não vai te ajudar. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor. E que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros de fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Se a gente confia nessa palavra, a gente não tem por que temer. Se a gente confia nessa palavra, não cabe ansiedade do nosso coração. Então entenda e aceite hoje receber a palavra de Deus no lugar da angústia, a palavra de Deus no lugar da depressão, a palavra de Deus no lugar da ansiedade. Não é porque você tem um diagnóstico de depressão e ansiedade que você precisa andar ansiosa e depressiva. Escolha andar com Jesus. Escolha caminhar com Ele. Escolha levantar mesmo quando está muito difícil, porque Ele é Deus para levantar você. Essa é a palavra que o Senhor nos deu essa manhã. Louvado seja Deus por isso. Deus abençoe, minhas irmãs. Obrigada pela rica oportunidade. Aleluia.